Tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar com algumas estratégias argumentativas do texto expositivo, informativo e argumentativo de um projeto científico. Mas, professor, o que é um texto expositivo, informativo e argumentativo? Bom, como nós vamos trabalhar com um projeto científico, todo projeto científico ele utiliza um discurso formal e acadêmico, né? E o principal grande objetivo de um projeto científico é expor, né, ou determinar um conceito ou ideia. Logo, temos um retrato de um texto expositivo e informativo, quando a finalidade desse tipo de texto, dessa tipologia textual, é expor e conceituar uma determinada ideia ou tema, né? Já o argumentativo, ele traz argumentos subjacentes à apresentação desse tema. Quais são os tipos de argumentos que estão evidenciados? Qual é, de fato, uma visão crítica, o ponto de vista do autor sobre determinado tema? Isso aí tem a questão do texto argumentativo, né? Então, o discurso acadêmico ele utiliza essas duas tipologias textuais, o que predomina é o texto expositivo e informativo e também o argumentativo. Então, simbora aqui comigo para a gente analisar algumas questões fundamentais. Então, temos esse pequeno texto aqui, né, que é um exemplo de uma justificativa de um projeto, né? E na justificativa o autor ele coloca assim, aí ele fala aqui, o projeto, com participação de diversos pesquisadores, visa a caracterização da natureza, origem e evolução dos fluidos diagenéticos e hidrotermais em bacias sedimentares. Então, pois bem, pessoal, na justificativa do projeto, ele coloca o principal ponto desse projeto. Ele já coloca a delimitação desse tema, que é a caracterização da natureza, origem e evolução de fluidos diagenéticos e hidrotermais em bacias sedimentares. Então, ele já apresenta já o foco principal do projeto, que é essa caracterização desse tema específico, né? Essa palavra visa, que a gente vê aqui, a palavra visa, ela pode ser substituída por as seguintes estratégias argumentativas, como, por exemplo, tem como objetivo, propõe. Então, vocês podem colocar isso na justificativa do seu projeto, né? Esse projeto, ele tem como objetivo, ele propõe a caracterização, ou então uma análise, ou uma comparação, enfim. E essa questão, essa palavrinha também, caracterização, a gente logo percebe que aqui se trata de uma pesquisa descritiva, né? É a famosa pesquisa descritiva, né? É uma pesquisa descritiva que tem a ideia de apenas caracterizar um certo tema, né? Um certo assunto, né? Então, já podemos perceber que o autor ele já consegue delimitar em um pequeno fragmento o foco do trabalho. Vai ser uma pesquisa descritiva, né? E tudo mais, né? Outro detalhe, temos essa palavrinha aqui, além de, né? Além de, que acrescenta uma informação a mais, né? É uma locução prepositiva de acréscimo, né? Além de, que pode ser substituída pela palavra ademais de, ou então bem como. O bem como é uma conjunção aditiva, né? Então, assim, são essas palavrinhas que podemos também substituir. Além de, podemos substituir por ademais de ou bem como, para acrescentar uma informação a mais, né? Então, vamos lá para analisar outro detalhe em relação a essa questão do nosso projeto. Aqui temos a questão do que o autor ele coloca numa introdução de um projeto, né? E ele traz alguns tipos de argumentos que vamos analisar aqui, né? Aí ele fala que acrescenta recursos hídricos, tanto em quantidade como em qualidade, aumenta a disputa de usuários pela sua utilização. Logo, pessoal, ele traz aqui um argumento por evidência. Ele traz aqui uma evidência. Ele fala que a crescente demanda por recursos hídricos, tanto em quantidade como em qualidade, ele aumenta a disputa dos usuários pela sua utilização. Então, na introdução desse projeto, ele traz um argumento por evidência. E vocês podem também trazer esse argumento por evidência, né, na introdução do projeto.
Aí ele fala que a percepção da escassez faz com que a água passe a ser considerada um recurso natural com valores econômico, estratégico e social. Nesse aspecto aqui, que ele fala do recurso natural como valores econômicos, estratégico e pessoal, podemos perceber que ele delimita a questão do tema a partir dessas expectativas. Então a gente percebe que o autor ele vai fundamentar o seu projeto com base nessa percepção do recurso natural a partir dos valores econômico, estratégico e social. Então a gente já percebe que ele já consegue aqui nesse pequeno fragmento delimitar o tema a partir dessas expectativas econômica, estratégico e social. Tá certo, pessoal? Outro detalhe também, temos alguns recursos de coesão textual, de referenciação, que a gente chama. Por exemplo, nesse primeiro fragmento, nessa primeira proposição, temos a crescente demanda por recursos híbridos, tanto em quantidade como em qualidade, aumenta a disputa dos usuários pela sua utilização. Esse pronome aqui possessivo, sua, ele está relacionado à questão dos recursos hídricos, né? Então, sua aqui é o mecanismo de referenciação textual, é um elemento de coesão textual. Então, sua aqui é um pronome possessivo, né? Que ele designa a palavra recursos hídricos, né? Então, esses recursos de coesão textual vocês devem utilizar também e perceber bem essa questão desses argumentos, né? E aí temos um outro exemplo aqui de um texto, a questão dos processos hidrológicos. Enfim, ele traz aqui uma situação, problema, que o autor já traz aqui um outro tipo de argumento próprio de uma introdução de um projeto ou de uma justificativa de um projeto, né? Então ele fala aqui que o desmatamento nas regiões do Cerrado tem causado intensas mudanças nos processos hidrológicos. Então ele traz aqui já uma situação-problema. Esse tipo de argumento, situação-problema, vocês podem colocar ou na introdução ou também na justificativa, né? Aí o autor ele já traz aqui outro elemento de referenciação textual ou coesão textual, né? Vou colocar aqui, CT, coesão textual. Essa palavra aqui, pronome demonstrativo, ela se refere justamente a essas mudanças nos processos hidrológicos. E aqui temos esse processo-chave que o autor coloca, né? Aqui é uma palavra-chave, pessoal. A mudança dos processos hidrológicos. Quer dizer, esse é o ponto principal do projeto. O projeto ele vai focar nessa ideia, nesse conceito dessas mudanças nos processos hidrológicos. Então, esse é o conceito-chave, esse é o ponto-chave do projeto. Então, logo na primeira linha, na primeira oração desse pequeno texto, desse fragmento, ele já coloca o ponto central do projeto, que é o foco dos processos, nessas mudanças de processos hidrológicos, né? Por isso que no texto ele utiliza muita coesão textual, repetindo essa palavra mudanças. Olha aqui, ó, essas mudanças, né? Aí ele fala novamente aqui, ó, mudanças nos processos hidrológicos, né? Então ele repete essa palavra mudanças, que é de fato o ponto central do projeto do autor, né? E aí, pessoal, outro detalhe também que o autor ele utiliza o discurso impessoal, que é próprio do discurso formal de um projeto científico, né? Então essas palavrinhas torna-se necessário compreender. É importante, você pode substituir também pela estratégia argumentativa. É importante compreender, é necessário é, analisar a magnitude das mudanças, torna-se essencial compreender, né? Então vocês podem também substituir por essas estratégias argumentativas. Mas essa palavrinha torna-se necessário compreender é típico de uma impessoalização da linguagem, né? Já que se trata aqui de um discurso formal em terceira pessoa do singular, certo? E um discurso acadêmico. Então, a gente deve utilizar muitas estratégias argumentativas. É essencial compreender, ou então torna-se necessário compreender, né? Torna-se
torna-se crucial compreender, né? E quando ele traz essa palavra aqui, compreender, né? A gente já percebe também que já há um tipo de pesquisa que é a pesquisa exploratória, né? Por exemplo, quando ele fala aqui nessa frase aqui, o principal objetivo do estudo apresentado nesta tese de doutorado foi de melhor entender os mecanismos dos processos hidrológicos. Quando ele fala aqui melhor entender, então isso quer dizer que tem alguns pontos desses mecanismos que estão obscuros. Esses pontos estão obscuros, não está um entendimento muito claro. Então, ele já coloca nesse ponto que a pesquisa dele vai ser exploratória, com a ideia de justamente melhor entender esse ponto obscuro que é o mecanismo dos processos hidrológicos, né? Então, já podemos perceber que o autor já coloca aqui um caminho de uma pesquisa exploratória, né? Então é isso, pessoal. Fique atento em relação a essa questão de trazer esses tipos de argumentos, como a situação-problema, como uma delimitação do tema a partir da contextualização, a partir da palavra-chave, ao que vocês devem também se ater muito isso em colocar essa palavra-chave, quer dizer, o principal foco do seu projeto é tal tema específico, tal ideia específica. E também é importante vocês também utilizarem esses elementos de coesão textual, né? Esses elementos de referenciação, né? E aí, pensando nisso, antes de elaborar o projeto, é importante a gente organizar com base em, trazer justamente essas colunas, né? Trazer essas colunas, fazer justamente uma esquematização do seu projeto. Então, vocês podem trazer essas 3 perguntas essenciais no projeto de vocês. Primeiramente, qual é o grande objetivo do projeto? O objetivo do projeto é o quê? Caracterizar, elucidar, esclarecer, apontar, levantar dados sobre. Qual é o seu grande objetivo do projeto? Sempre faça essa pergunta para você antes de você elaborar um projeto. Segunda pergunta, por que é importante esse projeto? Qual é o fundamento desse projeto? Qual é a justificativa desse projeto? E a justificativa você pode colocar assim, validar cientificamente e reportar, descrever sobre um problema específico, reportar sobre um problema específico. Então você vai esclarecer melhor a justificativa do seu projeto. E o terceiro ponto que vocês devem se perguntar é essa questão fundamental. Quais serão os processos de construção do projeto? Qual vai ser justamente o meio, o processo do seu projeto, né? A forma como você vai lidar com o seu projeto. Aí você pode colocar assim, meu projeto vai ser uma pesquisa descritiva, né? Meu projeto ele pretende mostrar dados sobre... Ou então, o meu projeto ele pretende retratar a situação de tal, evidenciando alguns problemas ambientais que nós enfrentamos, né? Então você já coloca justamente o meio, o processo do seu projeto, né? Então essas 3 perguntas é essencial. Qual é o grande objetivo? Por que é importante esse projeto? Qual é a grande justificativa? E quais são justamente os meios e os processos para a elaboração desse projeto? Então fica aqui essa dica para vocês, tá ok, pessoal? Então, um forte abraço e tamo junto.